Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que quando a mamãe escolheu esse nome pra mim, meu nome é diferente, é Odara. Odara é um nome diferente. Eu acho que ela acabou sendo feliz porque o nome tem uma ligação com a Umbanda, onde significa que Odara é uma entidade criadora de tudo, de luz, de energia do bem, eleva e faz sentir coisas boas acerca de cada pessoa que se aproxima. Odara representa um Deus que é poderoso, sabe? É isso, Odara tem esse significado. Então eu acho que, de certa forma, esse nome vai me ajudar. E vocês vão entender até o final desse meu relato, que está apenas começando. Eu, Odara, não comecei muito bem a minha jornada nessa vida, não, e eu explico por quê. Eu nasci com estrabismo impressionante. O meu olho esquerdo, ele era estrábico de um ponto que ele ia muito para o canto dos olhos, ele fechava. O foco do meu olho esquerdo, ele caía totalmente à sua direita, ele ia bem para o canto direito do olho. Tinha hora que o preto do olho chegava a desaparecer um pedaço. De tão estrábica que eu era, obviamente que aquilo afetava a minha visão. Então eu nasci com esse problema. Então, apesar de ter esse nome tão positivo, o começo da minha vida foi muito problemático, porque lá na escola começaram os problemas, sabe? E eu me lembro disso exatamente a partir dos meus 8, 9, 10 anos de idade, quando eu ganhei um apelido na escola que eu não desejo a ninguém, porque isso martiriza, judia demais. Caolha. Eu não posso lidar com essa palavra. Essa palavra me pesa tanto. Caolha. Um no peixe, outro no gato. Tinha um menino lá na sala de aula. Ele fazia aquilo por brincadeira. Ele sequer poderia imaginar a maldade que havia naquelas palavras. Quando ele gritava no fundo da sala de aula, um no peixe, outro no gato, eu já sabia que era comigo a brincadeira. E a sala inteirinha começava a rir. Sabe, a sala inteirinha. Quando eu era chamada para fazer alguma lição, apresentar algum trabalho, fazer alguma coisa na lousa, a professora me escolhia: Odara, por favor, venha ao quadro negro, venha à frente, Odara. Eu já me preparava, sabe, meu coraçãozinho disparava no peito, e o menino não se fazia de arrogado, ele esperava um pouco. Então eu vivia um martírio. Sabe quando você vai num brinquedo de algum parque, onde você sabe que vai passar um grande medo, e você fica esperando que o brinquedo dispare, que a brincadeira aconteça? Assim era a minha presença em sala de aula. Eu ficava à espreita de que a qualquer momento viesse a acontecer aquilo. E o menino mandava, ele mandava só essa: um no gato, outro no peixe. A sala inteira caía a gargalhar.
Nossa, foi de muita dor para mim esse tipo de brincadeira. O que era uma diversão para as outras crianças, para mim era sofrimento puro. Até que um dia uma professora, ela acabou tomando as minhas dores e tomou atitude com relação àquele aluno, e a sala inteirinha acabou na diretoria, e a partir daquele momento eu senti que a minha vida melhorou bastante. Só que entre os meninos da sala de aula, mas isso já estou falando mais à frente, isso já estou falando a partir da 5ª série, nós já tínhamos aí 14 anos, já inclusive terminando essa fase ginasial. Havia entre os alunos o Sidney. O Sidney, ele conseguia enxergar em mim além do estrabismo. Ele conseguia ver em mim alguma coisa que mais ninguém via, a beleza da Odara. Eu já vinha sendo judiada desde os tempos de muito menina e entrei na adolescência com aqueles traumas e problemas todos. E o Sidney, ele gostava de mim. Só que havia um detalhe, nós começamos a fazer trabalho juntos. Entre 4 paredes, na casa dele ou na minha, vez em quando, o Sidney ficava segurando na minha mão. E ele fazia elogios a mim. Ele trocava carícias comigo. Aquelas coisas de quem tem 14 anos. Coisas puras, verdadeiras. Mas ficava nos vãos das coisas que se falava. Ficava nas entrelinhas que o Sidney, em público, ele não me assumia. Não, ele não me assumia. Ele era carinhoso comigo, ele me protegia. Ele falava dos seus sentimentos nos momentos em que a sós ficávamos, mas em público ele não assumia o que ele sentia pela Odara. E assim foi a minha vida inteira, sabe? A minha mãe sempre foi muito devota de Nossa Senhora Aparecida, o meu pai idem. Quando eu falo da minha mãe, eu estou falando da dona Nilma e o meu pai é o senhor Alexandre. E eu me lembro que a mamãe acabou fazendo uma promessa a Nossa Senhora Aparecida para me ajudar a me livrar daquele drama que eu vivia. Porque não era, como eu já disse, não era só o drama de ter os olhos tortos devido ao estrabismo, mas era também a dificuldade que eu tinha para enxergar. Então a mamãe fez uma promessa, devota que era a Nossa Senhora, pedindo pela Odara. E eu estava precisando mesmo de um milagre. A essas alturas o tempo havia passado. Eu já não tinha mais 14. Eu tinha chegado a 19 anos. E me preparava para entrar para uma faculdade. Mas um olho completamente torto, o olho esquerdo, que não parava, porque o meu estrabismo era aquele assim, que havia o movimento do globo ocular. Então ele ia repentinamente muito para o lado esquerdo do olho. Ele fechava. E aí a minha visão ficava toda embaralhada. Eu usava, em virtude disso, um óculos de aro bem preto. Foi um aro que eu escolhi, um aro bem preto, e as lentes grossas. Eu queria que quanto mais grossa fosse a lente, parece que menos aparentava meus olhos, sabe? Eu achava que era um jeito até de escondê-los, aquelas lentes. Havia o amor, o Sidney, desde os 14 anos. Era aquele que me protegia, aquele que me admirava, mas aquele que jamais me assumia em público. Percebia-se claramente que ele tinha vergonha disso, dos amigos, de familiares. E eu gostava dele. E eu sentia o quanto ele gostava de mim. Quando eu cheguei aos 19 anos, no lugar onde nós morávamos, uma pessoa sugeriu:
Falou: olha, na capital de São Paulo tem lá um médico especialista. Dizem que ele é o maior especialista nesse tipo de cirurgia. Vocês não vão lá? Quem sabe? A minha mãe já tinha feito a promessa para que Nossa Senhora nos indicasse um caminho. Papai ficou batalhando, trabalhando na nossa cidade, e eu e mamãe viajamos da nossa cidade até São Paulo. Nossa! Para que vocês tenham uma ideia da distância, 750 quilômetros. Não foi fácil. Meus pais fizeram uma viagem comigo, quer dizer, na verdade quem veio foi a minha mãe, mas o meu pai ficou fazendo toda a infraestrutura no seu trabalho. Mas eles, no fundo, não acreditavam muito não que a cirurgia pudesse acontecer, porque vários outros médicos, evidente que não especialistas naquele nível, mas vários outros médicos haviam dito que não tinha jeito para o meu estrabismo. Era um estrabismo muito radical. E aí o papai e a mamãe, eles queriam, por amor, incutir na minha cabeça que estava tudo bem. Tanta gente, filha. Papai e mamãe vendo que não tinha uma solução. Então eles queriam: Odara, meu amor, tanta gente vive outras deficiências. Você vê, olha lá, aquela moça ali, ó, tá na cadeira de rodas, o problema é na perna. Ou então, quando ela encontrava qualquer outro deficiente que fosse auditivo, tá vendo? Ela não escuta, filha. Sabe, cada um tem a sua dor, filha. Cada um tem o seu problema, entende? É normal, filha. Eu sabia que aquele "é normal, filha" não era verdadeira aquela expressão, mas era uma maneira que papai e mamãe encontravam de me ajudar, de me dar uma força para que eu caminhasse. Então, para eles não acreditavam que houvesse jeito. Mas naquela minha decisão, aos 19 anos, de viajar com mamãe para São Paulo, enfrentando 750 quilômetros, mamãe achava tudo aquilo um sacrifício vão, perdido, não ia dar em nada. Até porque eu também, com 19 anos, já não me queixava tanto, embora aquilo doesse profundamente em mim. E outro motivo, eles não dispunham de recursos financeiros para a cirurgia. Para você ter uma ideia, a época em que se discutia, se falava em $4.000 a cirurgia. Mas o dólar, evidente que era diferente de hoje, era mais ou menos 1 por 1 com a moeda brasileira. Hoje, a gente sabe que é muito mais do que isso. Hoje supera R$5 um dólar. Mas na época era mais ou menos 1 por 1, mas era $4.000 a cirurgia. Então eu estou colocando em dólar para que vocês tenham uma ideia do custo. Mas a minha insistência em querer a cirurgia fez com que papai arrumasse esse dinheiro emprestado. Ele não tinha. Que hoje, fazendo a conta de $4.000, dá um pouco mais de 20 mil, né? Pouco mais de R$20.000. Ele não tinha esse dinheiro. Papai pegou emprestado. Pegou emprestado, inclusive, o único recurso que tem para pobre. Quando você precisa de um dinheiro urgente, papai teve que apelar para um agiota. E vocês sabem que o agiota exagera no juro cobrado. Chegando em São Paulo, passei por um monte de exames, uma bateria de exames. Tirei várias fotos do olho, fotos que na verdade eu nunca vi e nem quero ver, na verdade. Até que chegou aquele dia especial, o dia da cirurgia. Naquele ano, caiu um sábado essa cirurgia. Ela ia acontecer num sábado às 7 horas da manhã. Da sexta para o sábado eu nem dormi direito. A expectativa exultante com a possibilidade de ver os meus olhos normais, como eu sonhava com aquilo. Eu achava que a partir do momento que meus olhos estivessem retos, olha o que é a vida. Tem gente que tem os olhos retos e não dá a menor importância para isso, mas eu achava que isso era tudo na minha vida, tudo que faltava.
passei pela cirurgia. No banheiro do hospital, eu olhei para o meu olho e pensei: é a última vez que eu te vejo assim torto o olho. É a última vez, porque agora eu estou indo para o centro cirúrgico. Eu estou indo agora para o centro cirúrgico. Eu estou me despedindo de você. A operação eu sei que mexe com os músculos, estica um, encurta o outro, mas eu nem prestava atenção nas explicações médicas. Eu queria logo o resultado, que o especialista mexesse em qualquer músculo que fosse necessário. Eu tinha medo de picada da injeção, mas a alegria de pensar em nunca mais usar aquele óculos de lentes tão grossas, de poder maquiar os meus olhos, destacando os meus olhos. Aquilo tudo, aquela expectativa me dava coragem. O médico era muito bom de fato, me passou muita segurança. Me contou a experiência com outros pacientes e outras pacientes mulheres. Segundo ele, operar é sempre uma satisfação para ele, mas quando ele fazia uma cirurgia dessas em mulher, ele se emocionava. Na mesa de cirurgia, o anestesista conversou muito comigo, perguntou se eu estudava, quem era o menino mais bonito da minha sala, até que eu paguei. Acordei depois de algumas horas na sala de recuperação com um tampão no olho, meio tonta. Dormi de novo. Só fui acordar mesmo no dia seguinte para ir embora. Quando me levantei e olhei no espelho, ainda estava lá o tampão. Eu estava sentindo um desconforto. Sabia que a minha vida iria mudar. Ao receber alta, o médico tirou o curativo. E quando o médico tirou o curativo, eu vi a minha mãe me olhando com cara de espanto. Quando o médico tirou meu curativo, eu vi minha mãe me olhando com cara de espanto, porque a parte branca do olho estava toda vermelha de sangue. Mas a primeira coisa que eu enxerguei foram 2 médicos. Falei que eu estava enxergando duplo. E o especialista me disse: é normal, depois isso vai passar. É normal, é uma sensação de que você está enxergando duplo. Ele saiu da sala, o médico saiu da sala, e eu perguntei para minha mãe: ô mãe, para de me olhar assim, mãe, você está assustada? Não, porque está vermelho. Mãe, eu não quero saber se está vermelho. Eu quero saber uma coisa da senhora. O olho tá no lugar? O olho, mãe, tá no lugar? Tá sim, filho. Tá no lugar. O olho tá no lugar. Tá bem certinho. Eu tô chorando de felicidade. Eu não acreditava que pudesse ficar assim. Você sabe que a minha mãe falando isso, eu não tinha coragem de olhar no espelho com medo de que ela tivesse... Não estava falando a verdade, sabe? 19 anos com aquele olho daquele jeito, eu cheguei a pensar assim: eu acho que a minha mãe não está falando a verdade. Eu estava com medo de olhar no espelho. Voltei para minha cidade sem olhar no espelho. Medo. Aí minha mãe falou: você viu? Vi. Eu não tinha visto nada. Vi. Tá certinho, você viu? Vi. Voltei para minha cidade, 750 quilômetros. Depois que eu cheguei na minha casa,
Eu estava autorizado a tirar o tampão. E na minha casa foi que eu vivi a maior emoção da minha vida, quando eu tirei o tampão. Tá certinho. Eu me tranquei no banheiro. Eu parei em frente ao espelho de olhos fechados e fui abrindo bem devagarinho. Era como se eu fosse ver uma outra Odara. Eu quase não acreditei no que vi. Embora o olho estivesse estranho por causa do sangue, roxo, né, em volta, cheio de pontos ainda, os dois estavam iguais, lindos. Os meus olhos estavam lindos. Aí eu olhava assim do lado para ver se ele acompanhava, e o olho esquerdo acompanhava exatamente o movimento dos olhos direitos. O espelho se tornou um amigo inseparável. Toda hora eu ia olhar. Será que está no mesmo lugar? E se mudar, né? Eu tinha medo de dormir. E na hora que eu fosse dormir, o olho mudava. Não mudou. E o bacana foi que no sábado seguinte, havia uma formatura de uma amiga. E eu fui à formatura de uma amiga com o olho vermelhão, inchado. As crianças que me viam até olhavam para trás assim com medo, sabe? Mas eu não estava nem aí. Eu queria mostrar que meu olho estava certinho. No começo eu fiquei eufórica. Pus até lente de contato azul. Mas a mudança ainda era estética, só do lado de fora. Aos poucos eu vi que meu complexo tinha raízes dentro de mim. As raízes estavam lá dentro. As pessoas, elas foram me percebendo que eu estava sem óculos e que eu estava com o olho no lugar aos poucos. Eu percebi que o problema maior era comigo. Que as pessoas me tratavam com normalidade. Eu queria que a primeira coisa que a pessoa olhasse em mim e falasse: nossa, seu olho. Não, ninguém falava. Arrumei um namorado. Não Sidney. Arrumei um outro namorado. Mas durou um mês. Mas foi através dele que eu descobri que não adiantava arrumar só a parte estética. Eu era muito insegura, ciumenta. Eu ainda me comparava com as outras meninas. Uma vez nós nos encontramos e eu, de ciúme, fiquei com ciúme até da minha prima. Aí não deu certo. Eu comecei então um processo de interiorização com terapias alternativas. Fiz terapias até de vidas passadas. Nas sessões de regressão, me vi criança e vi meu pai sendo morto na minha frente. Mais tarde, a criança já era mãe e a história se repetiu. Ela foi morta na frente dos filhos. Uma loucura. A minha terapeuta disse que nasci assim porque eu não queria ver o que eu tinha vivido antes. Será? Foi a explicação que ela deu. Acredito que meu problema seja de karma. Eu tinha que passar por esse turbilhão para aprender a me aceitar. Faço até hoje a famosa terapia transcendental. Nela aprendi a reprogramar a mente. Passei tanto tempo dizendo a mim mesma que eu era horrorosa, que ninguém me queria, que foi difícil incutir na minha mente que eu pudesse ter alguma beleza. E segundo as pessoas comentam, porque eu não sou de me autoelogiar, dizem que eu sou muito bonita. Alguns meses depois da cirurgia, eu fui com os meus pais para Aparecida do Norte. Eu me lembro daquela sala dos milagres, onde as pessoas deixam lá os objetos, né, ligados às promessas. É um lugar forte, cheio de velas, fotos, cartas, próteses. Foi lá que eu deixei meus óculos grossos e de halo bem preto. Não, eu fiz isso com alegria, com felicidade, e cumpri apenas a promessa da minha mãe. O tempo passou mais um pouco. E aí, o Sidney, o meu amor da adolescência, ele reapareceu na minha vida. Eu sempre te achei linda. Verdade, ele sempre me achou linda.
mas ele não me assumia. E ele não me assumia por vergonha. Então eu não sei, aquilo pesou para mim e eu não aceitei o Sidney. Agora ele queria me namorar, me assumir, me apresentar como sendo a sua namorada. Eu não aceitei. O resultado de tudo foi que eu estava tão eufórica que também um ano depois eu acabei namorando, fiquei noivo e me casei. Não deu certo. Aliás, a única coisa positiva foi o nascimento da minha filha, a Alessandra, linda, a minha menina. Eu tinha medo da hora que ela viesse ao mundo. A primeira coisa que eu quis ver foi os olhinhos dela. E foi um alívio ver que os olhos da minha filha eram perfeitos. Eu tinha muito medo disso. Tinha medo de que ela pudesse ter herdado aquele defeito. Sei lá, a gente pensa em tanta coisa. Não deu certo o casamento. Quer dizer, deu certo porque eu tive a Alessandra. 15 anos depois, o casamento durou pouco, durou coisa de 5 anos, mas 15 anos depois, o Sidney reaparece na minha vida. Eu acho que é ele. Eu acho que é ele o homem que eu tenho que assumir, porque naquele exercício que eu fiz de vidas passadas, segundo a pessoa que fez essa regressão comigo, eu tinha vindo para cá com essa missão de dar sequência a um amor iniciado há não sei quantos anos atrás. Ela falou em coisa de 100 anos. Era um amor que remontava 100 anos. E essa pessoa, pelo que eu entendo por tudo que ela falou, é o Sidney. E eu e ele hoje estamos namorando. E é muito provável que a gente se decida a ficar juntos. O incrível é que eu tenho a Alessandra e ele tem um menino chamado Felipe. Então a gente vai começar a vida com um casal de filhos. E aí é que tem um outro encontro do que disse a minha terapeuta. É aquela que fez a regressão comigo de vidas passadas. Que eu vim para essa vida com esta missão de dar continuidade àquele amor que começou há faz 100 anos. E eu tinha com ele na outra vida há 100 anos um casal de filhos. Então esse casal de filhos, segundo ela, já está de novo formado. Eu às vezes quero acreditar demais nisso. A minha mãe já acreditou, hoje ela é muito católica e já não acredita mais. Ela diz que tudo isso é besteira e que eu apenas seja feliz e viva a minha vida. Eu queria te contar essa história. Eu queria contar sim com todos esses detalhes. Primeiro, para ajudar as pessoas estrábicas que sofrem com esses apelidos, com esses bullying, até hoje, como eu sofri. Tanto que não convivo bem com a palavra caolha. E quando eu escuto alguém falar essa frase, um olho no gato e o outro no peixe, é como se eu sentisse uma punhalada no meu coração. Até hoje me dói. Primeiro, a carta tem esse objetivo. E segundo, uma pergunta. Está certa a minha terapeuta? É um resgate de vidas passadas? Ela disse que até a escolha do meu nome tem a ver com isso. A minha mãe, quando escolheu meu nome, escolheu devido a Umbanda. Depois ela abandonou. A minha mãe hoje, como eu disse, é uma católica praticante. Por favor, me ajude com a sua sincera opinião.